Imagine que você realiza o maior sonho da sua vida, assistir a uma corrida de Fórmula 1 em um dos circuitos mais lendários da categoria, na casa da Ferrari Monza. Você vê os melhores pilotos do mundo chegando, sente o rugido dos motores e sua emoção está no auge. E não só isso, mas o seu piloto favorito, um dos homens da Ferrari, tem tudo para se consagrar campeão diante do seu povo, em casa. Bem antes da corrida, você percebe algo estranho. Na área onde você está, não há medidas de segurança adequadas caso aconteça um acidente, mas você não dá importância. Então chega o momento, a corrida começa e seu piloto favorito perde várias posições logo na largada. Mas isso não importa muito porque você confia nele, sabe que ele vai se recuperar. Mas na segunda volta acontece o impensável, uma cena assustadora que você nunca imaginou que veria. O piloto que você foi apoiar bate em outro carro, seu monoposto se eleva e passa voando bem na sua frente. Seu coração para, o susto é enorme, mas você está bem. E mesmo ainda em choque, algo te traz de volta à realidade. Gritos, gritos de socorro, de pânico, de agonia. Você olha para o lado e a cena é indescritível. O carro do seu piloto favorito atropelou 15 espectadores que estavam bem ali, ao seu lado. Pessoas que você tinha visto chegar minutos antes, agora todas mortas. Você olha novamente para a pista e o que vê te destrói por completo. Seu piloto favorito também morreu. Depois de tirar a vida dos espectadores naquela área desprotegida, ele foi lançado para fora do carro e morreu na hora. Assim, o que seria um dos melhores dias da sua vida se transformou no momento mais traumático que você vai viver. Isso que acabei de te contar aconteceu durante o Grande Prêmio da Itália de 1961 em Monza, e é lembrado como a maior tragédia. Na história da Fórmula 1 hoje, vou te contar tudo o que aconteceu naquele dia, como um piloto morreu em uma corrida que estava prestes a coroá-lo campeão do mundo. Como uma decisão absurda da organização permitiu que a catástrofe acontecesse, apesar dos avisos de pilotos e equipes. E como esse acidente, o mais mortal da história da Fórmula 1, ficou marcado como o mais assustador e trágico do esporte. Fique até o final para descobrir quem foram os responsáveis por essa tragédia e o que aconteceu com eles. A Fórmula. Wolfgang von Trips nasceu em 4 de maio de 1928, filho único do conde von Trips, e herdeiro de uma das dinastias mais antigas da Alemanha. Cresceu sob o rigor da nobreza, até que aos 14 anos adoeceu de poliomielite. A doença quase o deixou paralítico, mas ironicamente acabou sendo sua salvação. Graças a ela, evitou ser recrutado pela juventude hitlerista durante a Segunda Guerra Mundial. Após o conflito, começou a estudar engenharia agronômica. Como queria seu pai, que esperava que ele assumisse a direção dos negócios da família, mas em segredo mantinha duas paixões: cavalos e carros. Em 1953 tomou uma decisão. Não queria uma vida no campo, queria ser piloto de corridas. No começo, seu pai se opôs e lembrou a ele a quantidade de pilotos que haviam morrido nos anos 30. No entanto, acabou aceitando com uma condição muito clara: se Wolfgang corresse, deveria ser o melhor. Ele não podia ser apenas um piloto qualquer, como o último von Trips. Ele deveria se tornar campeão mundial ou morrer tentando. Essa ordem o marcou e, com o apoio da família, conseguiu um contrato com a Porsche e depois com a Mercedes. Em 1956, ele correu as 24 horas de Le Mans, onde terminou em 5º lugar. No ano seguinte, deu o salto para a Ferrari para estrear na Fórmula 1. Os começos foram difíceis. Seu estilo agressivo lhe rendeu vários acidentes e o apelido de Conde Crash, mas com o tempo conseguiu se consolidar como peça-chave na equipe. Em 1957 conquistou um pódio em Monza e em 1958 somou outro na França. No entanto, as mortes de companheiros como Eugênio Castellotti e Alfonso Deportado o abalaram profundamente e o afastaram da Ferrari em 1959. Embora nesse mesmo ano tenha retornado à equipe após uma passagem frustrada pela Porsche. Em 1970 disputou quase toda a temporada e terminou em 7º no campeonato. O prenúncio do que estava por vir, o 1961, que prometia ser sua consagração. Infelizmente não foi o caso, e acabou sendo o ano em que ocorreu a maior tragédia já vista na Fórmula 1. 1961 foi o ano da Ferrari. A equipe tinha o carro mais competitivo do grid, e Von Trips, que havia deixado para trás a sombra do Conde Crash, tinha se tornado o líder.
Naquele ano, ele venceu na Holanda, voltou a vencer na Grã-Bretanha e conquistou pódios na Bélgica e na Alemanha. Dessa forma, chegou a Monza como líder do campeonato com 33 pontos, 4 a mais que seu companheiro Phil Hill. Restavam apenas 2 corridas, na Itália e nos Estados Unidos. Assim, o título seria decidido na França. Para se consagrar campeão do mundo, Von Trips só precisava terminar no pódio. Com um terceiro lugar, bastava para cumprir a promessa que havia feito ao seu pai e se tornar o primeiro alemão campeão da Fórmula 1. No campeonato de construtores, a Ferrari estava em vantagem. Para a Lotus superar, seus pilotos teriam que vencer em Monza e na última corrida nos Estados Unidos. Por isso, a equipe estava a um passo de garantir ambos os títulos diante de seu público. Além disso, o cenário não poderia ser mais simbólico. O Grande Prêmio da Itália, na casa da Ferrari, o mítico Templo da Velocidade. Mas naquela época, Monza não era o circuito que conhecemos hoje. Era a última vez que seria utilizado o traçado completo de 10 km que combinava o circuito tradicional com o oval de curvas inclinadas de concreto. Um traçado espetacular, mas também considerado um dos mais perigosos do mundo. De fato, em 1960, muitos pilotos e construtores se recusaram a correr lá, justamente pelos riscos dessas curvas. Então, a organização chegou a um acordo. 1961 seria a última vez que a Fórmula 1 correria com essa configuração. Um acordo que entraria para a história como um dos maiores erros já cometidos pela categoria. Apesar disso, a expectativa era total. Von Trips não havia conseguido pole position na temporada. Hill, por outro lado, já tinha conseguido 5 em 6 corridas, mas no momento mais decisivo do ano foi o alemão quem se classificou em primeiro. E a Ferrari dominou o grid com os 4 melhores tempos. Tudo estava preparado para que o alemão fosse campeão do mundo e para que a Ferrari comemorasse também seu primeiro campeonato de construtores em casa, diante de seu público. Ou pelo menos era isso que parecia. Porque o que se pensava que seria o dia perfeito para a equipe acabou se tornando a maior tragédia que a Fórmula 1 já viu. Em 10 de setembro de 1961, 32 carros alinharam no grid de largada. Monza estava lotada de fãs ansiosos para ver a Ferrari se consagrar campeã em casa. Mas a corrida começou com um início complicado para Von Trips. Phil Hill assumiu a liderança enquanto ele caiu para a 4ª posição e ficou em disputa direta com Jim Clark e Jack Brabham. E logo na segunda volta aconteceu a tragédia. Na reta antes da parabólica, a Ferrari de Von Trips emparelhou. As rodas se tocaram e, em um instante, o carro do alemão perdeu o controle. O monoposto se elevou e foi lançado para a esquerda. Atravessou a barreira de contenção e se chocou contra a área onde o público assistia à corrida sem nenhuma proteção. O impacto foi devastador. Naquela época não se usavam cintos de segurança, então Von Trips foi lançado para fora do carro e morreu instantaneamente ao bater no chão. Sua Ferrari, transformada em um projétil, abaixou, avançou sobre a multidão. 15 espectadores perderam a vida, 11 na hora e mais 4 no hospital. Além disso, dezenas de feridos ficaram no local. A pista, que segundos antes era um templo de celebração, se transformou em um cenário de horror. Gritos, choro, desespero. Os corpos eram retirados enquanto os carros continuavam passando em alta velocidade porque a corrida nunca foi interrompida. Pelo contrário, continuou com total normalidade. Os organizadores argumentaram que sofreram. Interromper a corrida poderia causar a saída em massa do público, bloquear saídas e dificultar a ação das ambulâncias. E enquanto os médicos lutavam para salvar vidas ao lado do circuito, a Fórmula 1 continuava correndo como se nada tivesse acontecido. No final, Hill venceu a corrida e, com ela, o Campeonato Mundial de Pilotos por apenas 1 ponto sobre Von Trips. Com esse resultado, a Ferrari também garantiu o Campeonato de Construtores. Phil Hill, no entanto, nunca soube o que havia acontecido até aquele momento. Depois de descer do pódio quando viu o luto em toda a equipe, a Ferrari, como forma de respeito, não competiu na última corrida da temporada nos Estados Unidos. Embora Hill tenha criticado a decisão, ele afirmou que se a Ferrari não tivesse garantido os 2 títulos em Monza, eles correriam nos Estados Unidos de qualquer forma, sem se importar com o ocorrido com Von Trips. Ele considerou aquele gesto hipócrita e vazio. Assim, o que deveria ser a coroação de Von Trips e da Ferrari acabou se tornando a maior tragédia da história, a da Fórmula 1. No entanto, ainda faltava algo, determinar quem foram os culpados e fazê-los pagar. Mas antes, se você chegou até aqui, provavelmente está gostando do vídeo, então inscreva-se.
A tragédia de Monza abalou o mundo inteiro. Von Trips havia morrido com apenas 33 anos, e junto com ele, 15 espectadores que só tinham ido para aproveitar o esporte que tanto amavam. 16 vidas inocentes que se perderam em um acidente que pilotos e equipes já haviam alertado como possível, mas que, como tantas vezes, a organização decidiu ignorar. Por sua vez, a imprensa italiana apontou imediatamente Jim Clark como responsável, e o jovem escocês foi acusado de homicídio culposo. Clark, devastado, explicou que tudo aconteceu em plena reta, pouco antes de entrar na peralta do extremo sul. Von Trips estava pelo lado de dentro da pista e ele o seguia de perto pelo lado de fora, quando de repente a Ferrari se moveu para o lado. Ele contou que nesse instante suas rodas dianteiras tocaram as traseiras de Von Trips e a tragédia aconteceu. O carro do alemão perdeu o controle, bateu na sua Lotus e acabou sendo lançado em direção à multidão. Finalmente, Clark foi absolvido e o ocorrido foi considerado um incidente de corrida. Por outro lado, houve acusações contra os organizadores e o circuito de Monza, que teve que realizar uma importante reforma em suas medidas de segurança. Entre elas, eliminar o barranco que contribuiu para que a Ferrari saísse voando. Por isso, depois daquela edição, nunca mais foi utilizada a configuração de 10 km com o oval inclinado. O traçado mudou para sempre, e no final, ninguém pagou pelo que aconteceu naquele dia. Nem pela vida de Von Trips, nem pela dos espectadores. Wolfgang von Trips estava destinado a ser campeão mundial em 1961. Mas sua história não terminou com uma coroação, e sim com sua morte e a de 15 inocentes que só tinham ido assistir a uma corrida. E uma das mais sombrias que a categoria já viveu. Mas infelizmente, Von Trips não foi o único piloto que perdeu a vida em um carro de Fórmula 1. Então assista a este vídeo, para conhecer as histórias mais comoventes, impactantes e cruéis que marcaram para sempre a categoria. Para conhecer as mortes mais trágicas da história da Fórmula 1.